Olá, Deus abençoe sua casa e a sua vida. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. Irmãos, eu quero falar com vocês sobre visões espirituais. A visão que o Espírito Santo dá a nós, que Ele traz à nossa vida. E às vezes a gente imagina que, vê os crentes falando, Deus me deu uma visão, né? E eu vi isso e vi aquilo. E aí a gente imagina, esse irmão teve uma viagem surreal, ele saiu do seu raciocínio, da sua realidade, viu ali como se fosse um filme e aquilo tudo. Não é assim. Quero explicar para você como funciona, como o Espírito Santo tem falado comigo, pelo menos. Se existe alguma coisa diferente do que eu vou falar, eu não conheço, tá? Eu quero que o Espírito Santo me dê. Se for da parte de Deus, eu quero que Ele me dê, tá bom? Em Jó, no capítulo 4, ele faz o Temanita repreende Jó. Lá no versículo 12, ele vai falar uma coisa interessante que vai servir para você entender um pouco isso, sobre a visão e sobre a voz do Espírito Santo. Uma palavra se me disse em segredo e os meus ouvidos perceberam o sussurro dela. Os meus ouvidos perceberam o sussurro dela. 13. Entre pensamentos de visões da noite, quando cai sobre os homens, o sono profundo. Peraí, ele está falando de palavra, de visões, de sono. Depois ele vai falar de um espírito que passou sobre ele e fez ele se arrepiar. Olha só, eu quero que você entenda o seguinte: o sussurro é algo que você realmente ouve de forma baixinha, sabe? Sussurro mesmo. Não é aquela voz como eu estou falando com você. É uma voz suave que você consegue ouvir e perceber. E o Espírito Santo está falando com você. E muitas das vezes você só escuta essa voz no seu pensamento. Porque se é um sussurro, é só para você ouvir. Se é um sussurro do Espírito Santo, qual a necessidade que tem de outras pessoas ouvirem? Não é? É só você que vai ouvir. Então, se eu sussurrar muito alto, quem estiver perto vai ouvir. Então, sussurro, a voz em sussurro pode ser às vezes um pensamento sussurrado na tua cabeça. Olha só que interessante, estava em São Paulo, o Espírito Santo falou para mim voltar para minha cidade, onde estou agora, e eu falei, Senhor, eu vou, mas eu quero que tu me confirma se é para ir agora, se é para depois, quando que é para ir, porque o Espírito Santo tem muito disso, ele te faz uma promessa que vai cumprir daqui a 10 anos ou 20 anos. E aí eu falei, eu vim para cá, tu falou para mim vir, agora tu me falou para voltar, então confirma, Senhor. E aí eu fiz as minhas orações ali na hora de dormir, deitei e falei, não, eu vou deitar, o Espírito Santo vai falar comigo alguma coisa se ele quiser falar. E eu fiquei clamando, Senhor, se tu quiser falar comigo, fala, eu vou ficar aqui um tempo acordado esperando tu falar. Irmão, de repente eu tava pensando um monte de coisa aleatória e veio um pensamento no meio daquela bagunça de pensamentos que tá errado, tá? Você não pode ser um tagarela mental para ouvir Deus. E veio um pensamento dizendo assim, levanta. E aí eu fui para a palavra pesquisar o levanta. Na hora eu pensei, não, eu estou pensando isso. Não, não estou pensando isso não é de mim. Foi a primeira vez que eu ouvi Deus falar comigo daquela forma. Então, não, esse é o Espírito Santo, eu vou buscar na palavra. Quando eu cheguei na palavra, Deus confirmou para mim aquele texto aonde Deus fala com Jacó, levanta e vai para junto da tua parentela. E eu saí e vim para cá. Foi Deus falando comigo, tá bom? Então isso é uma forma como o Espírito Santo fala com você, sussurrando. Agora a visão, que os crentes falam muito de ver, que a gente imagina ser algo surreal, fora do normal, e que ele fala aqui sobre visões da noite, quando cai o sono profundo. Ela pode ser realmente com esse sono profundo, onde você está dormindo e você vê uma situação acontecendo de forma alegoricamente, uma alegoria acontecendo. E quando você acorda, você vai interpretar, entende? Você vê que uma pessoa, você está dormindo ali, e aí uma pessoa que você está negociando, por exemplo, você está vendendo, está comprando, está fazendo contrato, e aí naquele sonho você vê que aquela pessoa está com um comportamento diferente do normal. Então na hora, aquilo ali é uma visão e o Espírito Santo falando para você, não, tem alguma coisa errada aí, esse sujeito aí está te enganando. Você está entendendo? Uma visão em sonho. Mas a visão quando a gente está acordado, ela não vem dessa forma. Você dependendo da ocasião, você começa a imaginar uma coisa, você começa a ver uma coisa, imaginar
cenas hipotéticas ou alegóricas ou cena real, você começa a imaginar aquilo ali, irmão, e você traça tudo aquilo ali. Você cria um escopo, um croquis daquela situação. Isso aconteceu comigo quando eu parei para pensar, falei, caramba, peraí, eu não tô pensando, isso não é de mim, eu não tô pensando isso. Você tem que notar que não é você que tem aquele pensamento, é o Espírito Santo que tá colocando na tua mente, no teu espírito, sabe? Uma vez eu tive uma visão, eu não gosto muito de falar sobre visões, mas eu estava fazendo um jejum e estava orando a Deus, porque o Senhor sempre fala conosco, né, irmão? E esse dia eu estava me consagrando a Deus porque eu queria algo de Deus. E quando eu estava orando, eu estava conversando com a minha esposa fora, e na hora eu senti aquela vontade de entrar e fazer uma oração. Eu entrei, fechei o quarto e fui orar. Quando eu estava orando, eu me vi em uma situação de uma visão onde alguém tornava leite, colocava leite dentro de uma panela, sabe? E eu já havia tido esse sonho antes. E aí eu vi como alguém derramava leite sobre aquela panela. E aí eu fui buscar de Deus o que era aquilo. Eu vi que era uma visão. Foi uma visão. Eu falei, não, isso é uma besteira que eu tô pensando aqui, que eu tô até orando, eu acho que eu tô até cochilando. Eu não tava. Eu era do Espírito Santo, tava me dando a visão, e depois o Espírito Santo ia falar que eu era muito imaturo, que tava tendo inveja no meu coração, que tava tendo picuinhas, dissensões. O Espírito Santo te resorta. Se eu chegar para você, irmão, qualquer irmão, e falar assim, ó, irmão, o Espírito Santo tá te provando, ou o Espírito Santo tá te mandando te dizer que você tá tendo inveja de determinadas pessoas, vou apanhar, irmão. Mas quando o Espírito Santo fala, o que você pode fazer? Ou você vai dizer, não é o Espírito Santo, eu tô doido, é coisa da minha cabeça. Não. Você vai na palavra e ele vai confirmar. E aí o Senhor foi me mostrar em Salmo 74 a inveja que Asaf, o músico de Davi, tinha dos soberbos, da prosperidade dos ímpios. E o Espírito Santo vem me consertando naquela parte. Então, irmãos, a visão, ela é isso. A visão é algo que você pensa. Você está achando que é um pensamento seu. Mas se você for colocar aquilo ali na caneta, se você for colocar aquilo em panos limpos, está fora do normal, tá surreal. É algo anormal. E aí você consegue observar, não é um filme passando pela sua cabeça como uma projeção de um data show. Não é nada disso. É algo que se percebe sensivelmente, com sensibilidade espiritual. Essa é a visão. Uma mãe que o filho sai, de repente ela começa a pensar, o coração dela começa a ficar aflito e ela vê certas situações acontecendo com o filho, sabe? Que as pessoas, não, tá tudo bem, mas ela sabe que não tá, porque ela teve essa visão, que pareceu um pensamento, mas não era um pensamento, era o Espírito Santo alertando. Eu não posso falar de todas as visões que o Espírito Santo me deu, irmão, mas você deve se identificar com alguma coisa aí, pelo que eu estou falando. Perceber o que você, às vezes o que você pensa e está pensando não é o que você está pensando. Às vezes o que você está pensando é o Espírito Santo falando na tua mente e no teu coração. E o inimigo pode fazer isso? Pode sussurrar? Pode. Eu estava orando um dia desses e entregando a minha alma a Jesus ali e tentando buscar de Deus. Eu queria ouvir de Deus naquele dia. Eu falei, Senhor, fala comigo. Eu queria ouvir alguma coisa que vem de ti. Sabe o que Satanás falou no meu ouvido, irmão? Satanás falou um absurdo no meu ouvido. Sabe? Satanás blasfemou contra o Espírito Santo no meu ouvido. Naquela hora, eu falei, para trás de mim, eu repreendi na hora o inimigo, porque eu sabia que era ele. Então, o inimigo também vai tentar sussurrar no seu ouvido, confundir você, tá bom? Então tem que observar as vozes, silenciar algumas a tua cabeça, que às vezes a gente é um tagarela mental, e deixar a voz do Espírito Santo fluir. Irmãos, eu deixo isso aqui para você, espero que você medite um pouco. Qualquer coisa, você pode falar comigo depois aqui. Tem meu número, tem o WhatsApp, tem dúvida, eu vou responder. Só tenha paciência, se Deus preparar eu vou responder, tá bom? Eu deixo esse vídeo ao seu coração, fica na paz. Você vê até aqui, dá um joinha, se inscreve para Deus abençoar a minha vida e a sua, tá bom? Fica na paz, Deus abençoe.